Eu vou, para a gente poder começar a nossa discussão sobre esse experimento aí, experimento 2, eu vou fazer aqui uma revisão teórica sobre alguns aspectos que eu acho que são necessários para poder entender o que o Matheus vai falar, que é diretamente relacionado ao aparato experimental. Aqui a gente vai fazer uma revisão teórica, tá? Primeiro, para a gente entender, a primeira coisa, para a gente conseguir entender ali o comportamento dos lasers, a gente precisa dar uma atenção para o princípio da interferência. Nossa, ficou muito... Princípio da interferência. O princípio da interferência ele vai se basear principalmente na questão da superposição, tá? Quando duas ou mais ondas se sobrepõem, o deslocamento resultante em qualquer ponto em um dado instante pode ser determinado somando-se os deslocamentos instantâneos de cada onda como se elas estivesse sozinha. Ou seja, a gente vai ter que a nossa resultante aqui é igual a soma das contribuições das nossas duas ondas. A gente tem aqui o fenômeno da fenda dupla, né? Com duas ondinhas aqui, uma amarela e uma verde, com caminhos diferentes. R1 e R2 representam esses caminhos. Nosso primeiro caso, o que é que acontece nesse ponto? Depende. E toda vez que a resposta depende, a gente divide em dois casos. Dois ou mais casos, né? No nosso problema aqui a gente vai separar em dois. O caso 1 é o caso da interferência construtiva. Você vê que as ondas aqui elas estão em fase, tá? Crista com crista, vale com vale. Quando eu somar essas ondas, eu vou ter o dobro de amplitude. Essa que a gente vai chamar de interferência construtiva. E a diferença de caminho é igual a um múltiplo do meu comprimento de onda, tá? No meu caso 2, é a interferência destrutiva. Intuitivamente, você já enxerga que isso é o contrário do nosso caso aqui da construtiva, né? Na questão do caminho muda que agora eu tenho esse meio aqui. Antes era um múltiplo, né? Agora eu tenho um m mais meio do comprimento de onda. E as ondas aqui você vê claramente que elas não estão em fase, né? Elas estão completamente, ó, tá crista com vale. Quando eu somo, dá essa onda, esse sinal zero, né? Eu não precisava ter exatamente esse sinal zero. A gente podia ter um defasamento diferente aqui e eu ter uma onda mais comportadinha, assim, baixinha, com menor amplitude. Mas nesse caso aqui tá zerando, o importante é que a destrutiva você vai ter essa diminuição de amplitude, tá? Diferença de fase. A gente tem aqui R1, R2 menos R1, o lambda. Diferença de fase 2π. A gente consegue rearranjar aqui delta φ 2π e R2 menos R1 sobre lambda. De uma forma geral, né? Agora, a interferência construtiva, a gente vai ter que a diferença de fase vai ser um múltiplo de 2π e a interferência destrutiva vai ser esse múltiplo ímpar de π, tá? Achando a diferença de módulo da diferença de caminho. Levando em consideração essa restrição, tá? A distância entre as duas fendas, ela vai ser bem menor do que R, que é essa distância aqui, tá? Quando isso acontece, a gente tem que R1 e R2 eles são praticamente, isso aqui é uma aproximação, gente. R1 e R2 são paralelos. Aí o que a gente tem? A gente tem esse... droga. A gente tem esse triângulo aqui. Ele é esse cara aqui, tá? Espero que esteja bem claro isso. A gente tem aqui a fonte de luz, pá. Fazendo a relação trigonométrica sin de θ R1 menos R2 sobre D, a gente chega aqui D seno θ R1 menos R2. A franja brilhante, ela é a franja que decorre da interferência construtiva e a franja escura decorre da interferência destrutiva. Pensa,
Uma interferência construtiva, você vai estar lá, as ondas em fase bonitinhas, estão somando, vai ficar um ponto mais brilhante. Em contrapartida, interferência destrutiva vai ficar um ponto menos brilhante, vai ficar uma franja escura. Essa relação a gente já viu lá em cima. Agora a gente vai substituir o D seno θ aqui. Cadê seno θ m lambda? D seno θ m mais meio de lambda. Esse m é um cara especial, ele é a ordem da franja. A gente podia ter desenhado aqui. Nossa, eu sempre confundo, cara, isso aqui. Ai, meu Deus. Tá. A gente podia ter desenhado aqui uma franjazinha, aí mínimo, aí franja de novo, aí franja de novo. A gente vai ter 0 mais 1, aqui menos 1. Isso aí vai ser o nosso M, tá? Ele vai dar essa noção de espaço pra gente. É uma boa referência, tá? Eu desliguei aqui, tá? Só um segundinho. Beleza, vamos continuar, pessoal. Vamos dar uma pausa aqui e vamos para o outro vídeo.